Muito bem, o assunto não pode ser outro. Eleições municipais 2020. Estamos aí há praticamente uma semana do pleito, não é isso, Palmar? Justamente, Moacir, exatamente 8 dias, mas se não contar o dia de sábado de hoje, praticamente uma semana, como você bem colocou. Próximo dia 15 de novembro, cedinho aí, todo mundo a postos para participar das eleições Brasil afora e aqui em Foz do Iguaçu também. Lógico, né? Em Foz do Iguaçu nós temos 183.306 pessoas aptas ao voto, ou seja, 183 mil eleitores. E para fazer toda essa logística do dia da votação, isso dá muito trabalho, né, Moacir? E quem sempre traz as informações para a gente sobre os preparativos é a Nerli Vieira, que é assistente da Central de Atendimento ao Eleitor aqui da Justiça Eleitoral, que já está conectada com a gente. Ela está lá na Justiça Eleitoral, ali na Avenida Costa e Silva, está trabalhando de plantão e fez um favorzinho para a gente de nos atender aqui na abertura do programa. Bom dia, Nerli. Bom dia, pessoal aí da Rádio Clube. Vamos lá trazer algumas informações aqui para que o eleitor não tenha nenhuma dúvida de como ele deve agir no dia da eleição, né? Primeiro, obrigado então por abrir essa agenda na tua programação aí, esse espaço na tua programação. Sei que vocês estão de plantões aí sábado e domingo há várias semanas, né, há vários fins de semana, e que a uma semana da votação você deve estar com bastante trabalho. Então vamos ao que interessa. O treinamento das equipes de apoio dos locais de votação, né? Aqueles diretores das escolas, os secretários, os transmissores. Nós teremos uma conversa com eles hoje à tarde para tirar as dúvidas e para orientarmos bem como será o sábado da montagem das sessões e o domingo da eleição. Nerli, considerando a pandemia, o novo coronavírus, né, todos os cuidados que precisam, como é que funciona esse treinamento? O que precisa mais orientar a equipe de apoio nesse momento? Nesse momento, nós temos aí esse cuidado a mais, né? Então, o eleitor gosta de ir, tem muitos eleitores que gostam de ir votar, de conversar com o seu colega, de encontrar os amigos, é um evento, né? Em cidades menores, como Santa Terezinha, por exemplo, os eleitores votam e ficam pela escola, ficam ali pela frente. Então, nessa eleição, esse é um pedido que nós vamos fazer a essa equipe de apoio, e o eleitor também vai estar orientado para votar e ir para casa. Então, por favor, né, não vai dar para ficar conversando com o parente dele, o conhecido dele. Precisa ir com a máscara, leva sua caneta, vota e vai para casa. Na verdade, Nerli, não é só isso, né? Eu acho que em todo lugar tem essa situação que você fala, né? As pessoas acabam se encontrando ou se revendo após semanas, meses, às vezes até anos, né? Pessoas que, mesmo sendo vizinhas ali na rua, no bairro, acabam não se encontrando, mas no dia da votação acabam se revendo e fazendo isso que você falou, né? Conversando, parando para conversar. Isso, então, a orientação é circular. Esse pedido para a equipe de apoio é um pedido, como que a gente chama, é meio contraditório, porque essa equipe de apoio, a maioria dela é voluntária, né? Então, nós temos, assim, quase todos os mesários, vamos dizer assim, acho que já chegamos nos 70% de mesários voluntários. São pouquíssimos os mesários realmente convocados, né? De uma forma que não possa recusar. E essas das escolas, eles são voluntários. Então, eles gostam, eles vão trabalhar porque eles querem receber o eleitor, eles querem contribuir. Então, e aí dizer para eles, olha, você vai receber a tua comunidade, mas você vai dizer para ela, vota e vai para casa. Mas não deixa de ser um cuidado. Pedir o distanciamento na fila de 1 metro, que vá de máscara, né? E também só vai entrar no local de votação quem tiver a sua documentação, tiver o e-título no celular ou o documento oficial com foto. Sem isso, ele não vai entrar no local de votação. Nerli, aproveitando que você falou do e-título, né? Considerando que talvez a pessoa não ache seu título, não sabe onde está aquele papel físico do título de eleitor, como é que funciona o e-título? Dá tempo de tirar ainda? Olha, então o que eu queria dizer? Eleitor, não se preocupe com o documento em papel.
Então, o documento em papel, ele está perdendo a sua validade, né? E nós, é bom dizer que nós estamos caminhando para o documento único. Isso está sendo feito, pode demorar ainda, mas tem um trabalho para isso. Então, o título eleitoral, ele, já antes, a gente já tinha o e-título, mas ele era pouquíssimo usado. E com essa restrição, os formulários que nós temos nos fóruns eleitorais, nos cartórios eleitorais, quando eles acabarem, a informação que nós temos é que não vai existir mais formulário. Então, eleitor não precisa mais do papel. Você baixa o e-título, que é um aplicativo no seu celular. Ali vai ter, se você tem a biometria, tem a foto, tem o teu nome, tem a seção que você vota. Com ele, você pode tanto votar na eleição, que a gente recomenda que você participe, né, dessa eleição, um momento importante para cada município. E não sendo possível, se você é do grupo de risco, né, se você não pode, nem saia de casa. Com o mesmo título, você vai justificar a ausência. Então, ele substitui. Agora, a pessoa fez o título de maio para cá, quando nós já estávamos sem atendimento presencial. Ela não fez a biometria. No e-título não tem a foto. Então, recomendamos que ela leve um documento oficial com foto. Entendi. Então, está muito bem explicado aí em relação a esse documento de apoio, né, com foto, no caso de usar o e-título. Nele, e em relação aos locais de votação, alguns locais foram alterados. No e-título, dá para conferir a sessão eleitoral, o local? Sim. Então, o eleitor, hoje você tem tudo no site ou nesse aplicativo e-título. No site você tem consulta o local que você vota, tira a tua certidão de quitação para renovar o passaporte, para regularizar o CPF, para apresentar no trabalho. Então, no site você tem a certidão de quitação e você consulta já da entrada ali, onde diz eleitor, eleições, né? Serviços ao eleitor. Você já vai saber, ali, digitando os teus dados, você não precisa saber o número do seu título. Você vai digitar os dados e vai saber onde você vota. Certo. Nele, em relação ao horário de votação, também houve uma mudança, né? Eu sei que a Justiça Eleitoral tem reforçado essa questão do horário, mas eu queria que você destacasse para a gente. Foi ampliado o horário? Como é que será? O horário, ele vai... antes o mesário chegava na sessão às 6 da manhã, hoje às 7. E a eleição começava às 8. Agora a eleição vai começar às 7. O mesário vai chegar às 6. Então, das 7 até às 10 é preferencial para maiores de 60 anos. Se a pessoa tiver 30 anos e não puder ir à tarde e ela for de manhã, não tem problema, mas ela vai ficar na fila. Se chegar alguém maior de 60, vai passando na frente dela. Então, preferencialmente para esses maiores de 60 anos, que normalmente levantam cedo, já vão cedo, já querem cumprir sua obrigação, e vai ter todos os cuidados lá para isso também. Lembrando que o voto é obrigatório de que idade a que idade, né? De 18 a... No Brasil, o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos. Mais de 70 anos não é obrigado. E ele é facultativo a partir dos 16, né? Sempre lembrando, o voto é obrigatório, mas ele é um direito. Vocês estão acompanhando como são as eleições em outros países, que não existe esse direito e esse cuidado com o eleitor e esse respeito e todo esse preparo para que o eleitor vá para as urnas. Então, brasileiro, valorize o que vocês têm no país de vocês, uma justiça especializada nisso. Então, os outros países não têm isso. Outros países, inclusive, tem demora, né? Demora e, às vezes, fazem grandes democracias campanha para que o eleitor não vá para as urnas, ao contrário daqui, né? Então, olha, eleitor, no dia da eleição, não tenha dúvida, é você e a urna ali. A escolha é sua, né? E outra, tem auditorias, várias auditorias. Agora, na carga das urnas que nós fizemos essa semana,
foi feita a auditoria, foram conferidos os dados dos candidatos, dos eleitores. Uma dúvida que o pessoal sempre já está fazendo aí, né, por conta da disputa política, né, entre os candidatos a prefeito, sem entrar em nomes e tal, mas assim, todos os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu estão na urna, né, os 9. Todos eles, nessa auditoria que foi feita, foi conferido. Isso, lembrando que essa auditoria, os partidos, a OAB, os juízes e promotores, todos eles são convidados para participarem dessa auditoria, tá? Se eles não participam, não é nosso problema, mas nós convidamos, tá? E a auditoria ocorre legalmente e isso tudo está nos autos de eleição. Então, só para reforçar lá, temos como candidatos a prefeito, né, o Alemão, o Cássio Lobato, o Chico Brasileiro, o Luiz, o Nelton Friedrich, o Paulo McDonald, Ranieri, Sidney Prestes e a Tatiana Flutti. A gente já vai falar mais sobre essas candidaturas, mas vai ser em outro bloco, com o Fabiano e o Vassi. Mas voltando ainda sobre os preparativos aqui da eleição, Nelly, a questão dos mesários, você estava dizendo que o pessoal está fazendo treinamento, a equipe de apoio está também fazendo treinamento. Quantas pessoas estão mobilizadas para esse dia da votação? Mesários, são 4 mesários em cada sessão. Dá mais, somando Foz e Santa Terezinha, dá quase 2.100 mesários. Mas cada cartório, são 2 cartórios em Foz do Iguaçu, tem mais em torno de 200 e quase 300 pessoas, que são transmissores, o secretário da escola, o auxiliar de acessibilidade. Esse ano nós temos muito identificado esse auxiliar para acessibilidade. Também queria lembrar o eleitor que deixe esses espaços do deficiente vago na frente da escola, para que a gente tenha esse respeito. Então, mas somando tudo, pense, a Guarda Municipal, as polícias, todas elas estão mobilizadas. Então, chega em torno, em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, umas 3.000 pessoas. 3.000 pessoas mobilizadas para... Mobilizadas, trabalhando para que a eleição aconteça. Então, o eleitor, lembre-se disso, você é uma pessoa, mas tem quase 3.000 pessoas trabalhando para receber você no dia da eleição, para você fazer a sua escolha. Valorize isso, não existe fraude, as urnas, elas funcionam fora da internet, e o momento da transmissão, que é o momento que poderia, vamos dizer, entrar hackers, aquele boletim, olha, existe um papel, existe um boletim que sai da urna, de cada urna, com um QR Code, que é conferido. Nós pedimos isso, presidente da sessão, fiscais de partido, confiram se esse QR Code que saiu dessa urna aqui é o mesmo que está lá no site, a qualquer hora, a qualquer momento, você pode conferir. Até hoje nunca deu nenhum erro. Então, elas funcionam fora da internet e o momento da transmissão é conferido. O seu dado que sai da urna é o mesmo que está lá. Então, não existe. O que existe mesmo é essa disputa, como você falou, que vocês vão comentar aí, né, os candidatos, que é normal, e o eleitor. A decisão está na mão do eleitor. Nelly, eu não sei se é bem a tua área de atuação, mas em relação à apuração, né, depois que todo mundo votou, encerraram, as urnas foram fechadas e tal, qual que é a previsão de apuração? Deve ter alguma mudança por causa da pandemia ou vai continuar na mesma média de prazo? Assim? A apuração, 5 horas da tarde, encerra. O mesário só vai poder colocar a senha de encerramento quando não tiver mais fila. Então, a gente recomenda que o eleitor vá antes, né? Porque se tiver filas, ele vai precisar esperar aqueles eleitores da fila. Se o eleitor chegou 5h10, 5h05, 5h01, ele já não vai, porque eles vão fechar os portões, vão recolher esses eleitores, vão dar senha para quem está na fila às 5 da tarde. Aí, depois que votarem as pessoas, em cada sessão é retirada essa mídia e é transmitida direto do local de votação.
Então, enquanto o mesário está encerrando o material, esse resultado já é transmitido. E nós aqui do Fórum Eleitoral apenas acompanhamos. Não deve haver mudança. O que devemos ter é algumas falhas nas urnas, mas nós temos urnas de reserva para substituir. Então, vamos torcer. Nós temos apenas 2 votos, não deve de dar um congestionamento na urna, porque na última, primeiro turno eram 6 votos, então aqui 5 ou 6 votos, e agora aqui são só 2. Não deve de ter muito atraso. O que nós estamos torcendo é que as urnas funcionem e que ao limite das contingências, porque se nós usarmos todas as contingências e não tivermos mais, nós vamos para a votação em papel, que é o que nós não fazemos desde 2004. Eu acho que pelo histórico e do bom funcionamento do dia da votação, das urnas eletrônicas, por mais que tenha uma ou outra que dê problema, né? Mas a gente sabe que a maioria funciona bem, como você colocou, então deve ser uma eleição tranquila também. Até porque, como a gente esqueceu de comentar, mas assim, também não tem a biometria esse ano, né? Então deve tornar a eleição ainda mais rápida, né? Deve ser mais rápida, até daí não sobrecarrega a urna, né? Que a urna também é um equipamento. Então, deve de ser o mesmo horário, não deve de ter trabalho maior. E outra, nós organizamos uma forma diferente para que o mesário nos dê os boletins mais organizados, para que aqui no Fórum Eleitoral tenhamos não tantas pessoas trabalhando para essa apuração, para a conferência da junta. Então, assim, se tudo der certo, a previsão ali, fechando as urnas 5 horas, eu acho que pelo histórico das últimas eleições, 8 horas, 9 horas, você já tem um resultado ali. Temos. Ali por 6h30, 7 horas é o nosso. Não, eu diria assim, 6, 7 horas a gente sabemos possivelmente já. Isso. Já tem. E aí o Brasil, considerando o Brasil como um todo, que é 8 e 9 horas, né? Sim. Então é muito rápido mesmo, é questão de 1, 2 horas ali, você já sabe quem vai ser o próximo prefeito de Foz do Iguaçu, entre os 9 que a gente citou aqui. Nili, para a gente fechar nossa conversa aqui, deixar você trabalhar aí na Justiça Eleitoral, dúvidas, quais são os telefones da Justiça Eleitoral aqui de Foz do Iguaçu? Da Central de Atendimento ao Eleitor 3522-2855 e dos cartórios eleitorais 3522-3064, 3522-3142. Nosso horário de atendimento ao público continua à distância do meio-dia às 19, de segunda a sexta. Certo, Neli. Neli, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Marco Zero, na Rádio Clube. Deixo para você a mensagem final, se você fizer um reforço a esse exercício da cidadania, e é contigo. Eu gostaria de reforçar mesmo que eleitor, aproveite, o voto é um direito, temos uma pandemia, mas você pode ir de máscara, levar a sua caneta, manter a distância e exercer aí a sua cidadania e participar, né? Porque não adianta apenas reclamar. A pessoa que uma coisa que eu gosto de reforçar se a pessoa não participa, ela não pode reclamar. E os eleitores os candidatos que nós temos hoje nos representando, fomos nós que colocamos lá, porque eleições diretas nós já temos há bastante tempo. Então, colocar a pessoa não está satisfeita, tira ou renova, você que é o eleitor que faz isso, tanto para prefeito quanto para vereadores. Veja o que as pessoas fizeram, tenha confiança no que você pode decidir, né? Mesmo com pouca escolaridade, você tem condições de se informar e não vá na cabeça das pessoas. Confie em você, no que você decidir, na sua escolha. Né? Como você vai fazer compras no mercado, escolher a sua roupa. Então, você tem capacidade para isso.
Certo, Nelly? Obrigado novamente. Desejo para vocês todos, para você especialmente, mas para vocês todos da Justiça Eleitoral, todo mundo, essas mais de 3.000 pessoas que estão nesses preparativos e que vão trabalhar no próximo domingo, dia 15. Desde já para nós, um ótimo final de semana. Acho que para vocês é só de trabalho. Que corra tudo bem, que as urnas funcionem. Vão funcionar. Então tá. Beleza, Nelly, obrigado, bom final de semana. Bom trabalho para vocês aí, de informarem aí os eleitores e toda a população aí, ok? Obrigada, Alexandre, e o pessoal do clube. Nelly Vieira, até mais. Nelly Vieira, assistente da Central de Atendimento ao Eleitor, sempre bem atenciosa aqui com a gente da Rádio Clube. Quando ela não pode vir aqui, ela nos atende pelo Skype, mesmo Imagina lá no plantão. A correria que deve estar lá, né? Uma semana das eleições para organizar tudo isso daí, 3.000 pessoas para você coordenar só para que saia tudo a contento. Então não é bem assim também o pessoal fala, mas a eleição no Brasil está tranquila, está fácil. Por isso que a gente vê hoje, né, que o que acontece, por exemplo, como ela citou lá nos Estados Unidos, né? Ela foi educada, não quis citar o país, mas a gente está vendo a lambança, como se dizia lá no meu tempo de infância, né, que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Não é isso, senhor Marcelo Oliveira? Decepcionante para você, que é um jovem de 18 anos, que está vivendo talvez a primeira eleição norte-americana, assim, vendo toda essa confusão danada. Tio Trump não quer entregar o bastão, o tio Biden diz que o bastão já é dele. Como é que você vê isso? Rapidamente para a gente ir para o break. Não, tá uma situação muito... pegando fogo, né, cara? Não tem... Eles estão... Tem vários memes, né? 3 votos, vou descansar um pouquinho, tá assim, né? Cada estado dá uma descansadinha na contagem de votos. O que vem primeiro, a eleição americana ou a cura do coronavírus? A cura do coronavírus. Então tá bom. Marco Zero, onde tudo começa.